Ela tem esse projeto de agricultura regenerativa focado em uma das regiões mais importantes de produção de café aqui do Brasil, que é o Cerrado Mineiro. Então, nós começamos um projeto piloto com 10 fazendas, onde a Nespresso ela investe em assistência técnica, em ajudar a fazer um planejamento, a entender quais são as melhores práticas de agricultura regenerativa a serem aplicadas nessas fazendas e acompanha, né, busca desenvolver métricas, né, acompanha como elas são aplicadas para que elas um dia possam ser replicadas para as mais de 1.300 fazendas aqui no Brasil. Então, o foco realmente do início desse piloto foi o Cerrado Mineiro, principalmente porque é uma região muito peculiar da cafeicultura mundial, porque ela é basicamente mecanizada, né, por estar num cerrado, por estar num local plano, e porque é uma região bastante vulnerável às mudanças climáticas. Eu acho que um exemplo disso, por exemplo, é que o ano passado houve 2 dias de uma geada completamente inesperada que causou bastante danos ao volume da safra do ano passado. Esse projeto, a Nespresso que patrocina ou os fazendeiros, os produtores que bancam aí o custo? Eu acho que é um modelo de parceria. Então, todas essas fazendas que participaram fazem parte do programa AAA de qualidade sustentável, que é um programa da Nespresso para fomentar um café que cresça dentro dos pilares de sustentabilidade, produtividade e qualidade. E ao identificar que essas fazendas já tinham uma tendência natural a buscar essas soluções um pouco mais voltadas, que olham para a natureza, né, para serem aplicadas dentro das fazendas, nós investimos, mas tem uma coisa muito de parceria, porque tem o investimento da Nespresso, tem o investimento da fazenda, tem a entrada de startups, tem academia, então nós temos a EPAMIG, que também traz a sua pesquisa para ser aplicada. Então, tem sim um investimento da Nespresso, tanto técnico quanto financeiro, mas também tem todo este modelo de parceria, porque a gente acredita que é um ganho para pode ser um ganho para toda a cadeia de café. E já está colhendo a primeira safra? Sim, a gente tem fazendas já que já seguem modelos de agricultura regenerativa. Eu falo que a agricultura regenerativa ela é muito uma caixinha de ferramentas, é uma maneira diferente de você olhar a agricultura regenerativa. Então, não tem uma receita de bolo que você tem que aplicar em todas as fazendas. Então, tem muito de aprendizado também, entender quais são essas práticas que estão dentro dessa caixinha de ferramentas que podem ser aplicadas. Então, já tem fazendas, sim, que estão colhendo café em cultivo, né, em cafezais que já seguem práticas de agricultura regenerativa. Você falou que o café vai, né? Esse café é para o mercado brasileiro, suíço e alemão. Por que suíço e alemão e não inglês? Inglês toma café, isso é preconceito, né? Inglês toma café. É mais para o chá, talvez. Esse café especificamente que o Val comentou é o Café Brasil Orgânico. É o primeiro café 100% brasileiro e 100% orgânico da Nespresso. Por que foram escolhidos esses mercados? Basicamente por tamanho de mercado e o quanto o Brasil conseguiu fornecer de café orgânico. Então, claro, é um café da linha permanente, ele vai continuar, ele não é uma edição limitada, e o volume que foi cultivado e entregue para a Nespresso, né, adquirido pela Nespresso esse ano, conseguiu abastecer esses 3 países. Brasil, entendeu? É muito mais uma questão estratégica de distribuição de volumes do que uma escolha. Com certeza, a escolha desses países faz sentido, por quê? Primeiro que é um café brasileiro, no Brasil, porque é um café brasileiro, fica aqui no Brasil e é realmente importante para o mercado ter um café orgânico e brasileiro. França é um mercado bastante importante do ponto de vista de sustentabilidade, são consumidores que são muito engajados e cobram soluções para Nespresso, e Suíça, porque é onde está a nossa marca-mãe. Mas é Alemanha, não é França, não é isso?
É verdade, é a Alemanha. Então, tem questão logística, tem questão de preocupação também. Eu acho que a Alemanha e França têm muita semelhança em relação a isso, mas é tamanho de mercado, é logística. Então, hoje a gente está lançando um café que é para a linha original, mas a gente também tem um sistema Verto, que é um outro sistema da Nespresso, que tem provisões, sim, de no futuro também oferecer o café orgânico. Então, é muito uma questão de tamanho de safra. Orgânicos, ele tem a ver com a agricultura regenerativa? Tem, porque como que a gente pensa na agricultura regenerativa? Eu acho que dentro da definição de Nespresso, que a gente tem seguido para a agricultura regenerativa, a gente tem 4 pilares principais relacionados a práticas. Então, tem mix de plantas de cobertura, que é para sempre garantir um solo coberto, tem a utilização de variedades resistentes, que são variedades que são resistentes ao estresse hídrico, a pragas, por exemplo, tem a utilização dos fertilizantes, dos insumos não químicos, então, por meio de compostagem, tem arborização. Então, dentro desses pilares que buscam, com certeza, ter sempre esse solo 100% protegido e também busca minimizar a dependência da utilização de insumos químicos, o orgânico responde completamente a isso. Quanto mais a gente aplica essas práticas, mais a gente reduz a necessidade de usar insumos químicos. E o orgânico realmente está totalmente conectado com essa condição de não utilizar insumos químicos externos para cultivar café. Mas eu queria entender o seguinte, essa linha de orgânico, ela já é dessas fazendas do projeto de agricultura regenerativa? Não necessariamente, não necessariamente. Já são fazendas de café orgânico que não necessariamente estão dentro do piloto das 10 fazendas de agricultura regenerativa. Mas a gente entende que elas já estão mais avançadas do ponto de vista de que elas não utilizam insumos químicos. Ok. Quando a gente fala de agricultura regenerativa, tem muito a ver com terra degradada, né? Essas fazendas, a terra que elas estão aí regenerando, estava degradado ou eles estão só tentando melhorar, estão só melhorando a terra que já estava produtiva? Era uma terra produtiva, sim, mas eu acho que é um caminho, eu acredito que seja, a gente observando essas fazendas que estão fazendo a transição, são fazendas que sempre tiveram seus gestores, os seus produtores, olhando para essa questão mais de sustentabilidade, mais de longo prazo, porque o que a gente fala é isso, quando a gente aplica a agricultura regenerativa, a gente enxerga essa transição, a gente consegue olhar no gestor essa condição de pensar num cultivo de longo prazo, de mudar, de ser uma monocultura, né? Então, ter o plantio de árvores, ter agroecologia. Então, não posso dizer que eram fazendas degradadas, eram fazendas produtivas, eram fazendas que tinham o seu cultivo de café, são fazendas que não necessariamente estão, não existe ainda uma transição 100% para a agricultura regenerativa. Então, quando a gente visita uma fazenda dessa, a gente observa até essa transição para a agricultura regenerativa. Mas a gente olhando, conversando com esses gestores, entendendo, né, a gente vê a preocupação para ir além de apenas entregar um café com qualidade. Então, você vê, eu estou pensando que, inclusive, eu posso ter um benefício financeiro ao utilizar menos insumos químicos e consigo ter maior produtividade. Ou são fazendas também, né, são produtores que conseguem observar que mudanças climáticas já estão se aproximando. Então, eu sempre falo, né, mudança climática era uma coisa que a gente olhava daqui 50 anos, os efeitos. Daqui 50 anos não vai ter mais café, 15%, 85% do área de cultivo de café não vai mais existir. Mas quando a gente observa que o ano passado teve geada e que já está influenciando que isso é impacto de mudanças climáticas, isso também gera essa vontade de aplicar essas técnicas. Este mês, ou no final de setembro, teve uma geada no sul de Minas que queimou toda a florada. Que queima, e aí queima a florada. É uma época crucial, era para estar chovendo, não era para ter geada. E isso vai impactar já na safra do ano que vem. Exatamente, não vai ter café. Não vai ter café. Porque o grão você tem como proteger com vários tratamentos, com grãos resistentes, mas a hora que você vai para a florada, não tem como. Já era. O grão não é. Se eles conseguiram sobreviver, né, não queimar, talvez não consiga encher suficiente. Então, abaixa a produtividade, abaixa a qualidade. Então,
observar isso, ser sensível a isso, eu acho que é um grande mérito desses produtores que já estão implementando essas práticas. Agora me diz uma coisa, você falou que a ideia é implementar essas práticas em 1.300 fazendas. São as fazendas fornecedoras tradicionais da Nespresso. E tem alguma no sul de Minas? Olha, no sul de Minas... olha, a gente começou com 10 fazendas que possuem esse projeto piloto. Começou no Brasil, o Brasil é um pioneiro em agricultura regenerativa para Nespresso, porque nós temos essa, por exemplo, uma das metas da Nespresso para 2020, que era a última estratégia de sustentabilidade que a gente teve, que fechamos, né, que acabou em 2020, era ter 100% das fazendas fazendo parte do programa AAA de qualidade sustentável. O Brasil conseguiu atingir essa meta em 2017. De uma certa forma, nós somos mais avançados quando a gente fala de sustentabilidade, o que nos permitiu a começar a buscar outras possibilidades, já pensando em mudanças climáticas, já pensamos em reduzir os insumos químicos, a buscar uma nova forma de fazer agricultura, e é por isso que surgiu a agricultura regenerativa. Então, a gente conseguiu receber investimento para poder ter essas 10 fazendas do Cerrado Mineiro como piloto. Uma meta de curto prazo é chegar a 100 fazendas no Cerrado, espalhados pelas regiões que produzem café para o Brasil. Com certeza, o sul de Minas ele já faz parte também desse olhar diferenciado para a agricultura regenerativa. Então, no sul de Minas, por exemplo, aqui nós já fizemos uma parceria com a SOS Mata Atlântica para fomentar o plantio de 700 mil árvores no processo de restauração da Mata Atlântica. É a arborização. A arborização é uma prática de economia de agricultura regenerativa. Então, pode ser que esse investimento, né, com todos os parceiros iniciaram lá no Cerrado Mineiro, mas as práticas já estão sendo, inclusive, levadas pelos agrônomos que são contratados para a Nespresso para atender todas essas 1.300 fazendas. E eu digo mais, a ambição de longo prazo da Nespresso é que todas as fazendas que são fornecedoras da Nespresso do mundo tenham essa transição para a agricultura regenerativa. E aí a gente fala de 110 mil fazendas. E a ideia é exportar a tecnologia do Brasil para esse país. Exato. É criar um modelo que seja replicável, que sejam estudos de caso que possam ser replicáveis. Muito legal, obrigada. Legal, né? É muito legal. E acho que a agricultura regenerativa, ela está sendo muito encarada pela Nespresso como uma forma de descarbonizar a nossa cadeia de valor, olhando a questão das mudanças climáticas, de reduzir os impactos nas mudanças climáticas do futuro, até para que nós sejamos uma marca que inspire outras marcas a também terem uma cadeia descarbonizada. E a agricultura regenerativa é o grande caminho. Esses dias mesmo, semana passada, a Nespresso, acho que foi 1º de outubro, a Nespresso lançou uma campanha onde o George Clooney voltou para a nossa campanha, né, como garoto propaganda. E ele traz, muito legal, porque ele traz, né, a imagem, é ele com uma caneca vazia, uma xícara de café vazia, para levar para o público essa ideia de que as mudanças climáticas estão aí, e o café é uma cultura extremamente sensível a mudanças de temperatura, a falta de chuva, e que no futuro próximo, a gente já tem data de 2030, que a safra de café vai ser impactada em quase 50%. Então, trazer a mensagem da importância de se colocar esse combate às mudanças climáticas em primeiro lugar, porque senão o futuro do café vai ser horrível, não vai ter café no futuro. Me diz mais uma coisa, quando começou de fato esse programa de agricultura regenerativa? Você disse que algumas fazendas já estavam tocando o programa por conta própria, né? Elas estavam interessadas no processo, mas que a Nespresso assumiu o compromisso de contribuir para isso foi quando? O nosso marco é 2021, a partir de 2021. Na safra 21-22. Trouxemos alguns parceiros, Epamig, Renature,
promover workshops. A SOS Mata Atlântica também ou é só para São Paulo? A SOS, ela é como é que é o nome da região ali, meu Deus? Perto do Poço de Caldas, sul de Minas, sul de Minas. Naquela região, São Sebastião da Grama, que é São Paulo. Região sul de Minas. Sul de Minas. 2019, 2020, então o plantio de árvores, fomentar o plantio de árvores do projeto a partir de 2020, nessa parceria com a SOS Mata Atlântica. Mas quando a gente fala de agricultura regenerativa, o programa, pensar nas soluções baseadas na natureza, buscar definições práticas, montar essa caixinha de ferramentas a partir de 2021. Ok, maravilha, muito obrigada.